Oi, eu sou a Isa e esse é meu canal onde eu falo sobre arte, principalmente a digital. Quanto tempo faz que eu não sento pra gravar um vídeo, né? Quem me seguiu pelo Instagram sabia que eu tava meio doente, porque eu tinha arrancado nos dentes e tive uma reação meio ruim. Então eu tava postando mais shorts aqui no canal mesmo, que é meio que no mesmo estilo que TikTok, só que no YouTube. Mas enfim, estou de volta e hoje eu trouxe um vídeo especial. Eu quero analisar com vocês a minha trajetória com 3D durante esses 6 meses do primeiro semestre. Eu vou fazer um vídeo igual eu fiz no semestre passado, né, falando sobre todas as matérias do semestre da faculdade de animação, a minha nota em cada uma, enfim, já vou adiantando que esse semestre eu não fui tão bem quanto no semestre passado. Mas enfim, eu queria fazer esse vídeo focado só no 3D, porque eu queria dar uma atenção especial pra ele, já que eu quero me aprofundar mais no 3D. Então, eu vou continuar estudando isso, mesmo semestre que vem, que a gente não vai mais ter matéria de 3D, eu vou continuar estudando e quero trazer algumas coisas aqui pro canal. E no vídeo que eu fizer sobre o semestre, propriamente dito, tem uma outra matéria, que é direção de arte, que eu quero dar uma maior atençãozinha. Então, provavelmente eu vou passar mais de leve pelo 3D naquele vídeo, e esse daqui fica pra aprofundar no assunto. Eu quero começar falando que eu tive 3 matérias voltadas pra modelagem. A primeira era modelagem em massa. Então a gente tinha o que a gente chamava de clay, que a gente modelava nela mesmo. A atividade desse semestre foi modelar um labatute, que é uma criatura mitológica brasileira. Acho que os alunos fizeram trabalhos muito legais. Eu pessoalmente não me dei bem com essa matéria, mas os meus colegas de classe fizeram trabalhos muito legais. Eu vou ver se eu consigo achar de alguns, se eles postaram nas redes sociais. Se não, vou ver se eu consigo foto de alguns para mostrar pra vocês. As outras duas foram basicamente modelagem no ZBrush e modelagem no Maya. São 2 softwares de modelagem 3D. Só que o ZBrush é mais voltado para personagem e o Maya é mais voltado para cenário. Na questão do Maya, eu tive 3 trabalhos para fazer e eu não fui tão bem assim, já vou adiantando. Eu, inclusive, acho que eu vou pegar DP nessa matéria, mas é a vida. Já o ZBrush foi o que eu mais gostei. Eu não tirei uma nota muito boa, mas ainda assim eu gostei de mexer. E eu acho que se eu continuar estudando e continuar praticando, eventualmente eu vou ficar boa nele. Então é isso. Então vamos aprofundar basicamente nas duas, que são modelagem massa e modelagem no Maya, e aí eu vou me aprofundar bastante no ZBrush. Eu quero dar atenção para modelagem de personagem nesse vídeo. Começando então, essa aqui era a referência que a gente tinha do labatute. A folha tá meio amassada, toda riscada, mas é porque eu tava com ela enquanto eu tava modelando, então ela tá meio assim. Já dá pra perceber que era uma figura bem detalhada. A gente passou o semestre inteiro trabalhando em um tronco, junto com os braços e a cabeça, enfim, né? Então a gente não modelou mais nada além do labatute esse semestre. Eu pessoalmente não gosto de coisa realista. Eu sei que isso aqui é estilizado, mas ainda assim ele utiliza proporções cartoonizadas em algo que era pra ser realista. Tem, tipo, os músculos ali são realistas, mas são cartoonizados. Enfim, é complicado de explicar. Não é meu estilo preferido e eu acho que era meio difícil pra iniciantes, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que só eu não me dei bem com essa matéria e eu não gostei muito, mas eu acho que se eu pegasse pra aprender e começasse com modelagens mais básicas primeiro e depois fosse evoluindo pra algo mais complexo, que nem essa daqui, essa era a palavra que eu tava procurando, é uma modelagem muito complexa. Eu acho que aí eu me daria melhor com a matéria, sabe? Mas é pouco tempo pra gente ver isso, então eu até entendo os professores, né? O professor, no caso, de escolher um que a gente possa detalhar mais, que assim ele consegue ensinar mais coisa pra gente de uma vez. E o professor era bem legal, ele ia lá, ele mostrava pra gente como usar as ferramentas. Eu vou mostrar as ferramentas pra vocês. Ele explicava, se tinha dúvida, ele ia lá e te ajudava. Então ele era bem prestativo. E os outros alunos fizeram trabalhos muito bons. Então por isso que eu digo, eu acho que o defeito nesse caso aqui tá em mim, não na modelagem ou na matéria em si. O meu labatute ficou desse jeito aqui. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês poderem ver de referência. E eu tenho ele aqui, mas na verdade é só um pedaço dele, porque depois que o professor avaliou, eu tive que desmontar pra poder fazer ele caber na mochila, mas dá pra ver mais ou menos o tanquinho dele. Não ficou muito bom, mas foi o que eu consegui fazer. E a gente ficou com o suporte de madeira pra gente, então é algo que no futuro eu pretendo pegar de novo pra poder mexer, talvez com uma modelagem mais simples, e aí quem sabe eu não goste, né, talvez. O kit de ferramentas eu consegui de um amigo meu que era ex-aluno, que ele já se formou, então eu não tive que comprar, ainda bem, eu comprei só a massa e o suporte a faculdade deu. Então vantagens. As ferramentas são basicamente um palito de madeira, com as pontas mais achatadinhas pra gente poder fazer os detalhes.
Essa grandona aqui, que tem uma ponta retangular, que eu quebrei. Porque eu sou... Nossa, eu tenho a mão muito pesada pra poder mexer nessas coisas. Eu tinha que ter a mão mais leve. E aí eu quebrei. E a outra é redonda. Tem até um pedaço de massa aqui ainda. E as outras são variações dessa daqui em tamanho. Então, eu acho que tinha 3, mas eu não sei se eu perdi uma delas ou se só não veio na vez que meu amigo comprou. Mas é assim, são variaçõezinhas delas. Então, uma ponta meio retangular, barra triangular, e a outra redondinha. E aí só muda o tamanho. E aí a gente pegava e ia modelando com elas. Então, a gente passava a mão, usava muito a mão na hora de modelar. E as ferramentas básicas. É algo bem intuitivo até de você fazer, mas precisa de muita prática e muita observação para você conseguir seguir a referência. E eu não tenho isso muito bem desenvolvido, então o meu acabou não ficando tão legal assim. E a última que eu quero falar agora é a modelagem de personagem no ZBrush. E aqui eu quero dividir em 2 tópicos, por quê? Quando a gente começou a aula de modelagem, o professor falou que no final a gente ia ter um concurso para poder ver que aluno ia ter a escultura impressa na impressora 3D. Era para cada um escolher um Pokémon e modelar, e aí a gente conseguiria. Eu fiquei super empolgada com isso, eu falei, eu preciso aprender modelagem 3D imediatamente. Então, como a gente ainda não tinha aberto o ZBrush, porque no começo deu uns BOs lá com os laboratórios, os computadores, e a gente ficou trocando de laboratório, até a gente conseguir abrir o ZBrush, levou um tempinho. Então, eu fui procurar softwares gratuitos para poder, pelo menos, dar uma mexida, e eu achei o Sculpt, que é um aplicativo de celular para modelagem 3D. Ele não é muito potente, eu vou deixar aqui um vídeo, eu meio que dei uma filmada aqui nas ferramentas dele para poder mostrar para vocês. Ele não é, nem de longe, assim, um aplicativo potente, um software. Ele não é um software, tipo, pra você fazer trabalhos, mas é algo legal pra você ter uma noção. Então, ele tem as ferramentas básicas, a questão da simetria dele é meio complicadinha, porque não tem todas as funções que tem no ZBrush, né, que é o software profissional, obviamente, não tem todas as funções. A questão da pintura também não é legal, e mesmo tendo a opção de você recalcular a malha, ele ainda recalcula de uma forma bem esquisita, e quando você vai mexer com os pincéis, acaba mexendo em lugares que você não queria mexer, enfim, é bem complicadinho de mexer. Eu não acho que dá pra fazer as esculturas que eles botam na página do aplicativo, eu não acho que aquilo seja possível de fazer nele, mas dá pra mexer em algumas coisas. E eu fiz um destaque no meu Instagram justamente pra ir registrando isso. Então eu vou abrir aqui no celular e a gente vai dar uma olhadinha junto. A primeira coisa que eu tentei modelar então foi no dia 8/2 de 2022. Na primeira semana de faculdade eu tentei modelar um rosto nesse aplicativo do Sculpt e dá pra ver que a malha dele não recalcula bem. Tá vendo que tem uns pedacinhos mais triangulares, algo assim? Então, dá pra ver que a malha dele não calcula muito bem, mas também era culpa minha, né? Que eu tava mexendo pela primeira vez, eu não sabia direito o que fazer. No dia 2... tentando aprender 3D, eu coloquei assim, dia 2 tentando aprender 3D. Era já dia 9 de fevereiro, e eu tentei fazer um rosto, mas ficou mais parecendo a caveirinha da Monster High, e eu até botei ali a comparação. E aí, no mesmo dia, eu tentei fazer um rosto de novo e já saiu melhor do que o primeiro rosto, então eu fiquei surpresa com isso, apesar de ainda dar pra ver que a malha não recalculou muito bem, principalmente aqui na parte do lábio, mas dá pra ver isso. Foi no celular, então assim, até que eu fiquei orgulhosinha de como ficou na época. Aí, no mesmo dia eu tentei fazer um torso. Então, além da cabeça, eu tentei também fazer um pescoço e um corpinho pra escultura. E a cara ficou bem achatada. No dia 11/2, eu tentei fazer uma cabeça, já com orelha, com cabelo e olhos e pintura. Eu tentei pintar também, eu não lembrava dessa cabeça. Foi no dia 11 de fevereiro. E apesar de não selar essas coisas, provavelmente por causa da malha e por causa da pintura, ainda assim eu gostei dessa modelagem, eu fiquei orgulhosa na época, porque em comparação com o que eu tinha feito antes, né, que vocês acabaram de ver, nossa, tava bem melhor. Então eu fiquei bem orgulhosa. E logo depois eu tentei fazer algo mais fantasia, algo meio fadinha, assim. Então eu peguei uma paleta de cores que eu gosto bastante, que é de amarelo, verde e vermelho. Eu tô vendo agora que o olho dessa daqui tá bem melhor. Talvez eu que não saiba mexer mais, porque eu passei um bom tempo sem mexer nele.
E quando eu voltei pra mexer ontem, pra poder fazer esse vídeo, eu já não consegui fazer olho que nem eu fiz esse daqui. Então talvez eu que deva mexer um pouco mais nele. Então assim, eu super recomendo, caso você queira começar a modelar 3D, caso você não possa adquirir o ZBrush de alguma forma, mesmo que da outra, que é a que eu recomendo, baixa o Sculpt, vai tentando modelar, sabe, no celular mesmo. Essa daqui eu fiz tudo no celular. Essa daqui, então, é do dia 13 de fevereiro. E eu gostei de como ela ficou, era pra ficar meio com um negócio meio elfa, meio hobbit. Dá pra ver uns erros na malha, principalmente na parte de baixo do pescoço. Mas olha, até que fiz um bom trabalho com a pintura. Gente, eu não lembrava disso, não lembrava mesmo. Não faço ideia de como eu fiz esse olho. No dia 14 de fevereiro eu já tentei expandir pra outras partes do corpo. Então eu tentei fazer um braço ali, ombro, braço, antebraço e mão e dedos separadinho. Mas os dedos bem retangulares. Mas ainda assim foi uma boa tentativa, né? Aí a gente finalmente conseguiu abrir o ZBrush no dia 22/2. Então demorou um mês pra gente conseguir abrir o programa na faculdade, porque a gente ficou trocando de laboratório. E aqui eu tenho o começo do meu cavalo. Então o primeiro trabalho que a gente também fez 3 trabalhos. O primeiro era pra fazer uma peça de xadrez, que no caso era o cavalo. Aí todo mundo teve que fazer o cavalo. Aqui eu tenho um videozinho passando rápido a modelagem. Eu não tinha finalizado aqui nesse videozinho, então eu vou deixar também aqui do lado como ficou o meu cavalo, pra vocês darem uma olhada. Eu fiquei bem orgulhosa na época, porque eu fiquei, nossa, eu acho que eu tô modelando bem, porque eu testei no Sculpt antes, né? Tentei modelar no Sculpt antes. Então, cara, dá uma chance, sabe? Porque mesmo que você não tenha acesso ao ZBrush, o ZBrush com certeza é mais complexo. Os atalhos, as funções, a forma como você modela é bem diferente do Sculpt, mas os princípios são os mesmos, sabe? As ferramentas básicas são os mesmos. Então, do Standard, do Move, tudo isso tem no Sculpt, né? Que são os pincéis, mas que são mais ferramentas de modelagem. Aí, no mesmo dia, eu fiquei depois da aula, porque eu estava empolgada, e quis modelar um gato. Só que o meu gato, o que acontece? Quando você está modelando no ZBrush, você precisa desligar a perspectiva. Eu não desliguei, então meu gato ficou parecendo aquele meme do cara com harmonização facial. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Pobre gato. Então aqui tem um pouquinho do processo da modelagem do gato, passando assim, rapidão. E dá pra ver que ele fica bem esquisito, bem Ollie London. No dia 24/2 eu já tinha conseguido o ZBrush no meu computador e eu comecei a modelar um rosto. Aqui eu não tinha recalculado a malha ainda, mas eu fiquei encantada porque tava dando certo, sabe? Então o que eu tinha aprendido no Sculpt e agora tava traduzindo pro ZBrush tava dando resultado. E aí eu fui mexendo no Sculpt de novo e aqui tá aquela questão que eu falei da pintura dando errado. Então, ela tava meio quadriculada, a pintura dos pincéis. E então, no dia 20 de março, demorou bastante pra eu voltar a modelar no Sculpt. No dia 20 de março, eu tentei fazer o Poe, porque eu tava obcecada por Kung Fu Panda. Inclusive, foi meu trabalho da matéria de direção de arte. E eu sempre falo que eu vou trazer um vídeo aqui mostrando esse meu trabalho. E eu vou trazer. Ele vem em breve aí. Mas, enfim, fui tentar modelar o Poe e não deu muito certo. Quer dizer, deu um pouquinho certo, mas ficou esquisito mesmo assim, né? Os olhos dele, principalmente. Dia 9 de abril, eu voltei a modelar no meu computador aqui em casa. E eu fiz outro rosto. A boca tá meio achatada, também não tinha recalculado ainda a malha. Mas, de novo, eu gostei bastante. E só de saber que o filtro do Instagram reconheceu minha modelagem como um rosto, e aí aplicou o filtro, eu já fiquei bem feliz. Já foi um baita elogio pra mim. Depois a gente teve uma caveira. A caveira é complicado. Eu comecei a fazer em casa, mostrei até um videozinho do procrastinando pra poder fazer essa caveira. Mas no final eu perdi, porque o meu ZBrush, como o ZBrush que eu tenho em casa não é o mesmo ZBrush que eu tenho na faculdade, se é que você me entende, eles não têm compatibilidade. Então o que eu fazia em casa eu não conseguia levar pro computador da faculdade. Aí eu fiquei um dia lá com a minha amiga e ela me ajudou muito, porque ela ficou me mostrando como fazer pra modelar a caveira. Então, os dentes, a parte de cavar, a parte do zigomático, que é um osso que fica aqui. Nossa, foi um pesadelo essa caveira. Eu não tenho a menor esperança pra ela. Eu falei, eu só tô enviando pra não zerar o trabalho, porque eu realmente não gostei dela. Ela vai estar passando aqui.
E os dentes, eu sei que eu fiz de qualquer jeito, eu só refleti, fiz ele metade pra cá e só refleti e nem segui o movimento da caveira, porque eu fiz isso literalmente um dia antes, porque eu percebi que o que eu tava fazendo em casa não tinha compatibilidade, então não ia dar pra eu enviar pro professor. Foi complicado. Aí essa minha amiga me ajudou, ainda bem, e eu consegui enviar essa caveira. E aí a gente chega no último trabalho, que foi o que eu entreguei recentemente, que foi o do Pokémon. A gente ainda não sabe qual vai ser impresso na impressora 3D, a gente nem sabe se ainda tá valendo, mas sinceramente eu não me importo de não ser escolhida, porque esse trabalho eu fiquei muito orgulhosa. Então, pro meu Pokémon, eu escolhi o Greedent, que é um Pokémon... Eu vou ser bem sincera, eu não consumo esse anime. Eu não consumo esse anime, nem os jogos, nem os mangás, não consumo nada. Eu vi o Greedent e falei, fofo, e escolhi. Então eu comecei pela base do corpinho dele, que é meio que uma grande coxinha. E a partir da coxinha, depois eu fiz as coxas, as perninhas e as patinhas mesmo. Depois eu foquei mais na bochecha, no focinho e no dente. Meu grande erro foi ir mesclando as coisas. Meu professor, ele falou isso pra mim, quando eu fui entregar o trabalho, que é você não precisa mesclar tudo. Inclusive é melhor que você esteja separadinho, porque você pode fazer as alterações em uma parte da modelagem sem alterar a outra. Se você mesclar, vai ser bem mais difícil você conseguir mudar um pedacinho pequeno na sua modelagem, sem afetar, tipo, o outro lado. Então aqui eu tinha visto a versão 3D feita pro jogo, que tem a versão do jogo do Pokémon, que eles têm os modelos 3D dos Pokémons, né, em 2D do mangá e do anime. Só que eu tava tentando fazer esses pelinhos na barriga dele e eu não conseguia de jeito nenhum. Não consegui. Inclusive o professor, ele criticou o jeito que eu fiz os pelinhos na barriga dele. Ele falou, eu faria esses pelinhos aqui de forma diferente. E eu quase falei, eu também, professor, se eu soubesse, eu também faria de uma forma diferente. Mas enfim, essas bochechinhas dele também, que são meio que puxadas pra cima, eu tive um pouquinho de dificuldade com elas. Essas orelhinhas chifrinhos, eu não entendi até hoje. Mas tá ok, né? Eu me dediquei bastante nessa modelagem, então eu ficava depois da aula pra poder mexer nela. E aí eu abria do lado da referência e ia mexendo aqui. A cauda foi mais fácil de fazer do que eu imaginava, mas teve um problema, que ela acabou ficando muito achatada num pedaço dela. E eu queria mudar isso. Só que no dia que era pra entregar, eu não consegui mudar a tempo, porque o computador tava travando demais. Então foi uma pena. O Greedent eu fiz totalmente no computador da faculdade, então eu ficava depois da aula pra poder fazer ele. Só que no dia o computador tava travando demais e eu não consegui mandar a alteração. Então a cauda acabou ficando meio achatada no finalzinho. Eu demorei pra conseguir acertar o sorrisinho dele. Na verdade eu nem sei se eu consegui acertar, porque pra mim ele parece mais um bichinho psicopata que vai te matar enquanto você dorme do que um bichinho fofo. Os pelinhos dele são bem estilizados no design original, então parecem mais umas folhinhas do que pelos mesmo. E de novo, teria sido mais fácil se eu tivesse mantido tudo separadinho, mas não, eu tive que mesclar tudo pra poder fazer. E de novo, os pelos também estavam bem achatadinhos. Por fim, a forma de colorir no ZBrush me encantou demais. Eu achei muito de boa pra aprender a colorir no ZBrush, pra aprender a mexer, assim, a fazer as coisas. Eu aprendi na hora que eu precisava colorir e poder enviar. E eu coloquei mais brilhos no olho dele do que tem no design original, mas é porque eu amo brilhinho no olho. Eu sou muito fã de Sailor Moon, então eu tenho essa influência, né? Fazer o quê? E é isso, pessoal. O Greedent ficou desse jeitinho aqui. E não, a gente ainda não tem a resposta de se algum Pokémon vai ser escolhido ou não pra ser impresso 3D, se sim, qual Pokémon vai ser, a gente não tem essa resposta. Mas eu simplesmente não me importo mais, sabe? No começo do semestre eu tava disposta, tava querendo mesmo. Só que depois de ver a dificuldade que eu tive de poder aprender a modelar e o produto final que eu tive depois de 6 meses estudando, eu fiquei satisfeita, apesar de não ficar do jeito que eu queria. Então eu conversei com o professor, ele me deu várias dicas, ele falou que meu Greedent tava com vários problemas de acabamento. O arquivo estava muito pesado e não precisava, tá? Porque Pokémons, eles são criaturas simples. Isso era porque eu tinha dado vários divides no projeto, mas isso eu posso explicar no futuro vídeo, quando eu tiver melhor no software. Eu quero trazer talvez algumas aulinhas básicas aqui, enfim. Então ele me falou sobre o peso do arquivo, ele falou sobre o acabamento, ele falou coisas que ele faria diferente, mas no geral ele gostou do Pokémon, então eu fiquei feliz. E eu gostei muito de como ficou a colorização dele no geral, até o blushzinho amarelo que ele tem nas bochechas eu consegui colocar, então eu fiquei bem feliz.
foi uma experiência interessante pegar algo do zero pra aprender. Porque, por exemplo, eu desenho desde que eu me conheço por gente. Então, mesmo quando eu comecei a fazer desenho digital, eu ainda tinha uma noção, porque ainda assim é desenho, sabe? Então, foi mais fácil de traduzir essas técnicas. Mas modelagem era algo que eu nunca tinha feito. Então, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo modelagem tradicional, eu tava aprendendo modelagem digital. E eu não tinha uma base, não tinha base nenhuma. Então, foi aprender algo do zero nesses 6 meses. E mesmo que não tenha ficado uau, os maiores resultados do mundo, é legal você pegar uma coisa pra você aprender do zero, treinar uma habilidade do zero, e isso te lembra que tudo exige muito esforço, sabe? Às vezes, quando você tá fazendo uma coisa só há muito tempo, parece meio como uma segunda natureza já, mas quando você pega pra aprender algo do zero, não sei, isso chega a dar uma renovada e também é mais emocionante porque você quer aprender aquilo. Eu definitivamente quero trazer mais 3D pro canal, eu quero aprender mais sobre 3D, quero modelar melhor. E eu encheu muito o saco do meu professor até o final desse curso, porque eu vou ir levando minhas modelagens pra ele ver, sim, o pobre do professor. Mas enfim, gente, eu só queria compartilhar a minha experiência com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem o que vocês acharam, que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui. E compartilhe com um amigo que você acha que pode se interessar pelo curso de design de animação ou que possa se interessar por 3D. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!